e pensar o seguinte: quando a gente olha para os discípulos de Jesus, eles eram homens tão fracos e tão medrosos, mesmo depois de uma caminhada de 3 anos com Jesus, que eles abandonaram Jesus. Eles deixaram Jesus lá na cruz, né? Alguns ainda ficaram acompanhando de longe, mas eram com medo. Depois, quando eles estão reunidos, que acontece a ressurreição, Pedro mesmo quer desistir. Mas depois que eles são revestidos de poder, depois que o Espírito Santo passa a habitar na vida desses homens, todos eles morrem de forma trágica. O que melhor morreu, usando essa expressão, né? O que menos trágico foi João, morreu exilado numa ilha, numa prisão, de forma muito difícil. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles conseguiram? Por causa do poder. E é esse poder, como você falou, Tata, que nos faz testemunhar, que nos permite não negar a Cristo. Eu lembro-me, na minha adolescência, eu na escola ou em algum outro lugar, as pessoas diziam: você é crente? Eu dizia: sou não. Aí eu disse: como não? Seu pai é, sua mãe é? Eu dizia: mas eu não sou. Sabe por que eu dizia que eu não era crente na época, na adolescência? Porque eu não tinha ainda experimentado esse poder de Deus na minha vida, o poder do Espírito Santo. E é esse poder que faz com que a gente não negue Cristo, que a gente testemunhe, fale para as pessoas, fale com palavras, mas fale com vida. É esse poder que leva a mim, a você, o ser humano, a abrir mão dos nossos direitos, até sofrer o dano para que o nome de Jesus seja engrandecido. É esse poder. Então, quando eu olho para essa realidade, eu posso analisar e lembrar na minha vida de situações em que eu pude falar desse amor, falar da transformação de Deus na minha vida, falar de como que Deus operou esse milagre da transformação para me tornar seu filho e agora poder ter uma vida, uma conduta que honra e exalta o nome do Senhor. Porque isso aí, só o poder de Deus na nossa vida, só a ação poderosa do Evangelho. Então, eu queria dizer para todas as pessoas que estão conosco aqui, eu queria dizer o seguinte: para que você tenha essa autoridade, esse poder, para que você consiga isso, é preciso viver uma vida diária com Deus, vida devocional. Porque com uma vida devocional, e como diz o livro do pastor Gregory Fraser, né? Uma vida poderosa de oração, com uma vida poderosa de oração, nós temos o dunamis, o poder para testemunhar. E por isso a conferência nos envolve nesse tema, porque o desafio da igreja é ser uma igreja que testemunha, é ser uma igreja que fala, é ser uma igreja que exorta na autoridade do testemunho, ser uma igreja que consola, ser uma igreja que acolhe. Esse é o nosso testemunho, essa é a nossa vida, vivendo isso, para que o nome do Senhor seja engrandecido, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. E aí, o testemunho diário, do dia a dia, ele será natural. E natural. Naturalmente, a gente encontra pessoas e conta sobre nós. Naturalmente, a gente encontra pessoas e fala de nós, falando das nossas fraquezas e falando desse poder que atua na nossa vida e que transforma a nossa vida para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus nos ajude. E, pastor William, alguma experiência com a questão do testemunho, assim, que você queira compartilhar com a gente? Eu tive algumas experiências assim que marcaram muito a minha vida, né? Eu lembro que eu tinha um vizinho que ele tinha um problema com drogas e ele não aceitava de hipótese alguma, assim, falar de Jesus, ir para a igreja e assim, era muito difícil. Aí eu falei: preciso arranjar uma estratégia de gerar relacionamento com ele. E aí, como minha esposa faz uma boa lasanha, aquele frango gostoso, eu comecei a trazer ele para dentro de casa para, na hora das refeições, tentar me aproximar dele. Mas ele, todas as vezes que eu ia falar de Jesus, você quer ser meu amigo, não fala de religião. E nós fomos continuando orando por ele, orando. E chegou uma certa vez que o carro dele quebrou,
e ele pediu para que eu pudesse dar carona para os filhos dele, porque os nossos filhos estudavam na mesma escola. E eu lembro que à tarde o carro dele não ficou pronto, e ele falou: você não dá para trazer os meus filhos também em casa? Eu falei: meu sonho é levar os teus filhos para casa. Aí eu peguei os filhos dele, levei para casa no final do dia. Quando eu cheguei lá, ele ficou muito impactado com a atitude, com o fato de ter levado e buscado os filhos dele. E ele falou: você não quer entrar e comer uma pipoca? Eu falei: meu sonho é comer uma pipoca aqui com você. E aí ele já gritou lá da entrada: bem, chamou a esposa dele: bem, faz uma pipoca que o William vai entrar. E nós começamos a conversar, e depois de muitos anos, ele deu abertura. Ele falou assim: William, eu conheço muitos crentes, mas eu sei, cara, você é diferente, você nunca está me impondo a religião. Eu nunca te falar da religião para ele, mas para quem não conhece Jesus, tudo é religião, né? Tudo é religião. Você nunca impôs religião para mim, você nunca me obrigou a ir na sua igreja, você é meu amigo, gosto muito de você, mas você sempre foi assim, era tudo que eu queria. Era a oportunidade que eu queria. Aí eu contei como foi meu testemunho, quando eu me converti, como Jesus fez na minha vida. E quando eu contei todo o meu testemunho, sem fazer apelo, aquele jovem que foi resistente ao evangelho tantos anos, ele mesmo se ajoelha no chão da casa dele, levanta as mãos para os céus e começa a falar com Deus e pedindo perdão pelos pecados. Eu não fiz apelo, eu não pedi para ele repetir a oração, foi a ação sobrenatural do Espírito Santo. Foi o dunamis de Deus que veio no coração dele. E para honra e glória exclusiva do nome do Senhor Jesus, ele aceita Jesus naquele final de tarde. E ele não precisou ir para um centro de recuperação. Naquele dia, Jesus liberta ele das drogas. Foi algo extraordinário. Eu levei ele para o batismo. Ele quis ser batizado num rio, cheio de mosquito, complicado, quase morri, tanto picada de mosquito, mas ele queria ser batizado como Jesus num rio. E terminou de ser batizado. Ele falou assim: onde que é a faculdade teológica? Quero me preparar para ser pastor. E passados alguns anos, eu estava ali na formatura daquele rapaz, ele terminando o curso de teologia, e logo após, passando um tempo, ele já entrou no ministério, um dos pastores da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem fez isso? Eu não fiz nada, irmãos. Eu praticamente tentei ser amigo dele, oferecer um almoço, um lanche, orei por ele, mas quem fez essa obra foi totalmente o Espírito Santo, foi o dunamis, o poder de Deus que transformou. Então, eu tenho muitas outras experiências assim, e que Deus tenha misericórdia de nós, porque, na verdade, como a Tati falou, às vezes a gente fica inseguro de testemunhar, mas quando o Espírito Santo nos capacita, ele nos impulsiona, e nós acabamos tomando atitudes ousadas de falar de Jesus. E a palavra que eu falo para você: deixa o Espírito Santo te usar, para que, quando você menos espera, você vai estar testemunhando, falando de Jesus para os seus amigos, para as pessoas que Deus colocar no teu caminho.